no recurso extraordinário, e assim vai. Eu quero que tenho certeza que tu vai fazer todas as salvas da casa para apresentar o nosso querido professor e advogado Danton. Sobre o aspecto institucional, nós temos 61 comissões, que nesse tempo de pandemia trabalharam muito, não deixaram de trabalhar, e os encontros virtuais são a prova disso, né? A nossa coordenadora, doutora Fabiana Bart, toda a assistência, né, que nós temos de pessoas, como citaste, os nossos colaboradores, né, Renata, é fundamental para a gente poder estar nessa plataforma e a pandemia não nos frear, como nos freou em vários aspectos sociais, inclusive sanitários, mas a gente poder, com segurança, reunir o trabalho das comissões, e a Comissão de Direito Bancário não se furtou a isso, e hoje, mais uma vez, representa muito bem todo esse trabalho coletivo que nós não vamos parar até o dia 31 de dezembro, quando lá nós encerramos nosso mandato, talvez na história da ordem, né, Renata, do Brasil, mas da OAB dos 89 anos, com um período mais difícil, né, para qualquer administrador, dedicado a tratar de várias temáticas envolvendo o Poder Judiciário, envolvendo o direito da cidadania e as posições equilibradas da nossa OAB do Rio Grande do Sul. Então, não poderia estar aqui com vocês, agradecer mais uma vez, professor Danton, colega, pela sua presença aqui conosco. É uma honra tê-lo. Renata, faça as vezes da casa, em meu nome, representa bem a nossa instituição agora, no evento, e, acima de tudo, desejar a vocês uma grande noite. Mais uma vez, Renata, muito, mas muito obrigado mesmo. Em teu nome, quero saudar a todos os membros da nossa Comissão de Direito Bancário. Eu que agradeço, doutor Breyer. Muito obrigada. Vamos dar continuidade, então, ao nosso evento, com esse tema que a gente tem visto alguns outros eventos pelo país, sobre esse projeto de lei. É um projeto de lei que tem o número de 6.204, ele é de 2019. É um projeto proposto no Senado Federal pela senadora Soraya Tronic, e ela é senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul. E é um tema que nós precisamos debater muito ainda, trazer cada vez mais para debate, inclusive pela essa nossa função essencial à justiça, né? Então, os advogados precisam estar atentos, porque é um tema que, passando esse projeto da maneira como ele está redigido hoje, mudaria muito a nossa forma de trabalho, né? Então, é um tema de interesse de toda a comunidade jurídica e também da nossa sociedade. Então, eu fico feliz de estar aqui nesse evento, promovendo também esse debate, com esse intuito de cada vez mais trazer os temas relevantes e atuais para serem discutidos dentro aqui da nossa casa, né, que é tão importante. Então, eu vou apresentar aqui o Dr. Dalton Sausen, com as suas qualificações, já passadas aqui pelo nosso presidente, Dr. Ricardo Breyer. Então, eu passo a palavra, com muita vontade de aprender aqui mais sobre esse projeto e a gente poder fazer debates. Só aviso aos participantes, tanto aqui pelos inscritos que estão no chat do Zoom, quanto o pessoal que vai nos acompanhar por YouTube, que as perguntas podem ser escritas ali, que eu vou passar ao final para o nosso palestrante. Então, na medida que forem surgindo as dúvidas, coloquem no chat, que eu vou anotar todas para fazer depois. Muito obrigada. Doutor Dalton, só pedir licença, eu vou ficar um pouquinho na sua abertura, mas se vocês me virem sumir da tela, porque eu já fui para outro evento que eu tenho às 7h20, mas eu vou ficar aqui na abertura sua. Muito obrigado. Bom, minha saudação a todos, em especial ao nosso presidente, Dr. Ricardo Breyer. Quero parabenizá-lo pelo trabalho que Vossa Senhoria vem desenvolvendo desde sempre, com maestria na defesa das prerrogativas da advocacia, notadamente desde o início da pandemia, quando de forma incansável sempre buscou alternativas para amenizar os efeitos dos fechamentos dos foros e da suspensão dos processos, algo relativamente, né, de uma importância, né, relativamente não, de um aspecto muito importante para nós advogados. E tenho a certeza, senhor presidente, que nós advogados nos sentimos, durante esse período da pandemia, devidamente representados nesse momento de muitas dificuldades. Então, eu quero fazer um agradecimento especial pelo seu empenho, né, o qual todos nós testemunhamos,
em relação às dificuldades para a advocacia, mas estamos superando, né, e esse é o grande ponto positivo que temos a destacar. Quero cumprimentar a minha ilustre colega, a doutora Renata, pelo empenho sempre em favor da advocacia, em especial desta comissão dos advogados, né, do direito bancário. Meus cumprimentos aos demais colegas da comissão, a todos os advogados aqui presentes. Desde logo agradeço pela participação no evento, assim como os estudantes de direito e demais interessados que nos prestigiam. E quero lembrar, finalmente, da imperiosa necessidade da sempre e necessária valorização dos advogados, seja na administração da justiça, seja na asseguração do Estado democrático de direito. Eu diria, sem sombra de dúvida, que nós somos indispensáveis, nós somos fundamentais para a manutenção do Estado democrático de direito. Bom, quanto ao meu lugar da fala em relação ao tema proposto, eu gosto sempre de destacar que o meu lugar da fala decorre da condição que eu ocupo no mundo jurídico, como advogado e professor universitário. Então, em relação ao tema que é proposto, eu me sinto absolutamente confortável para trabalhar a respeito dele, porque posso vê-lo na perspectiva acadêmica e prática. São 26 anos de advocacia efetiva, com atuação, né, precípua na execução e na matéria recursal. Também, né, são 8 anos de docência, lecionando o processo civil de ponta a ponta, né, e também na área de execução. Então, me sinto confortável de analisar o tema, estudei nos mínimos detalhes esse projeto, acompanhei manifestações, né, textos redigidos por outros doutrinadores, professores, e gostaria, então, de trazer, né, essa questão, porque me parece fundamental que esse assunto seja tratado no auditório mais amplo, que nós tenhamos uma democratização desse debate em torno dessa ideia, né, de desjudicializar o procedimento da execução. Para que eu possa situá-los em relação à minha fala, eu vou destacar os 6 pontos principais desse projeto de lei do Senado. Ele pretende desjudicializar determinados atos executivos, tanto da execução de título extrajudicial quanto do cumprimento de sentença, atribuindo-os ao tabelionato de protesto. Esse é o primeiro ponto. O segundo é instituir um modelo híbrido em que parte desses atos são processados por delegação ao tabelião, com possibilidade de revisão judicial em determinadas circunstâncias, via suscitação de consultas, de dúvidas pelo tabelião, e parte dele, né, sob a condução do juiz, tá? Sendo que em alguns pontos, conforme veremos logo adiante, há o estabelecimento da irrecorribilidade. Então, alguns aspectos, né, foram suprimidos possibilidades recursais. O terceiro elemento, né, em relação a esse PLS, que me parece que é a questão central defendida pelos seus proponentes, é de que ele vai propiciar uma grande economia ao erário. Quarto ponto, né, ele não abrange as execuções fiscais. Isso é importante, essa análise que faremos logo adiante. Quinto ponto, né, ele tem como paradigma efetivo para a desjudicialização da execução civil o modelo adotado em Portugal, embora se mencione no projeto outros países como a Alemanha, Suécia e França. E o último ponto, o ponto sexto, que este procedimento que se pretende adotar, ele não é opcional, ele é cogente, né? Então ele é impositivo, tanto na execução de título extrajudicial, quanto no cumprimento de sentença. Então, diferentemente de outras situações em que ocorreu a desjudicialização, como inventário, divórcio e alienação por iniciativa particular, ele é cogente. Então, me parece que isso é uma questão muito importante. Então, para dar início à análise do projeto, eu dividi a exposição, primeiramente, na análise de artigos que eu considero bastante importantes, né, e que denotam um certo descompasso no aspecto da sistematização frente ao CPC e entre os próprios dispositivos. Logo adiante, eu faço uma análise das justificativas do projeto, que estão inseridas ao final do texto, né, da proposição legislativa, e analiso do ponto de vista da ordem econômica,
né, que é um dos principais elementos, das questões do paradigma que se pretende adotar, que é o de Portugal, e, finalmente, aspectos gerais. Bom, então, começando pela lei, pelo projeto, o parágrafo 1º do artigo 1º dispõe que não serão, né, partes nesse procedimento as pessoas jurídicas de direito público. Então, de acordo com o Código Civil, o artigo 41, mais especificamente, né, nós temos a ideia, né, clara de que são pessoas jurídicas de direito público interno, o Estado, o Distrito Federal, a União, os territórios, autarquias, né, e inclusive as associações públicas. Do que se percebe, então, desde logo, que o PLS não tem por escopo a inserção, né, das execuções fiscais na sua proposta, e sim somente as execuções e cumprimento de sentença que envolvem os particulares. Então, na verdade, nós temos um primeiro aspecto negativo de que esse PLS deixa de fora aquele que é o principal responsável por toda vamos dizer assim, a grande massa das demandas que estão criando dificuldades na administração dos processos. Então, quem observar o texto do PLS irá observar que os dados, né, e aqui não é um defeito do PLS, na verdade, ele é de 2019, então ele trabalhou com os números do Conselho Nacional de Justiça do ano de 2018. Então, eu trouxe aqui os números de 2019, para que nós possamos, desde logo, identificar o que representa, né, o executivo fiscal dentro das execuções no Brasil. Então, dentro desse trabalho do CNJ em números, eu identifiquei, eu vou ler rapidamente esse ponto aqui, para que tenha vamos dizer, uma fidelidade mais absoluta com o que se diz lá. Quando se faz referência a um gargalo na execução, está dito que grande parte dos casos que tramitam no Poder Judiciário, que corresponde a 77 milhões de processos pendentes de baixa no ano de 2019, mais da metade deles, 55,8%, se referem à fase de execução. E aí o CNJ destaca que a maior parte desses processos é composta de execuções fiscais, que representam, portanto, 70% do estoque em execução. Bom, a partir disso, já se percebe, né, com bastante clareza, que o PLS pretende ministrar um remédio ao paciente errado, porque o paciente que está enfermo aqui, que requer um tratamento, na verdade, não é a execução civil em geral, e sim a execução fiscal, esta sim, conforme números do CNJ, representativa de 70% de todos os processos. Então, realmente aqui está, né, o grande gargalo, né, e isso não é um fato trazido por mim, é um dado preciso apontado pelo próprio CNJ no seu Justiça em Números. Bom, um aspecto, então, que nós temos que observar necessariamente é que a desjudicialização no Brasil até então, e partindo dos exemplos trazidos no próprio PLS, são opcionais. Então, se nós observarmos o reconhecimento extrajudicial do usucapião, o próprio artigo 216-A diz, sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido, né, essa forma de usucapião. Em relação ao inventário, partilha, separação consensual e divórcio, né, também há possibilidade da realização deles por via administrativa, né, o que deixa evidente que, diferentemente do PLS em análise, esses outros são opcionais. Então, poderá se valer deles, né, o jurisdicionado que entender que essa via, né, para ele, é a mais adequada. Na verdade, esses procedimentos, quando levados a essa seara permitida via desjudicialização, eles partem já de uma ideia de uma jurisdição voluntária, né, e não de um contencioso, como ocorre com toda a frequência nas execuções. Bom, então, o PLS é cogente. Não há opção, né, na redação apresentada até então de que o credor possa continuar se valendo da execução ou se valer do procedimento que se pretende instalar. Bom, o artigo 4º, né, do PLS, ele traz, desde logo, o que incumbe ao agente da execução, que então é o
tabelião, né? Então, os incisos de 1 a 8, eles requerem, né, da simples leitura deles, se percebe isso, uma compreensão que vai além da mera prática de atos de execução. Então, o que se pretende delegar ao tabelião vai além, né, de simples atos de execução. São questões que envolvem, né, a compreensão do direito de uma forma muito mais aprofundada do que habitualmente faz um tabelião. Então, o inciso 1º, por exemplo, ele trabalha com a possibilidade de ser analisados os requisitos da execução, né? Certeza, liquidez, exigibilidade, prescrição e decadência, que são aspectos relacionados ao CPC, ao 485, 4 e 6, né, que dizem relação aos pressupostos de constituição, validade, desenvolvimento do processo, interesse e legitimidade, e o 487 do CPC, que trata da questão da própria extinção da execução, que se daria pelo reconhecimento, né, que prescrição e decadência são mérito, e poderia, então, o tabelião adotar, vamos dizer assim, decidir pela extinção da execução, pela ausência dos requisitos, ou ainda pela própria identificação da prescrição e decadência. Então, se vê, por esses exemplos apenas, que nós estamos diante de situação que requer muito mais do que o projeto imagina, né? que na verdade são atividades desempenhadas por juiz. Bom, o inciso 7º trata da extinção da execução, o que também pressupõe, né, a ideia de que nós temos que ter um conhecimento mais específico do processo, o que é bem peculiar dos juízes e não dos tabeliães. Bom, de qualquer sorte, os incisos 9º e 10 já apresentam, né, desde logo, as possibilidades de dúvidas e consultas, né? O que se percebe, né, seja pela natural falta de experiência do tabelião com esse mistério que se quer lhe conferir, é que essas dúvidas suscitadas, enfim, essas questões e consultas, irão resvalar naturalmente para o juiz, né? E por aí já se revela, né, que a celeridade não será, né, vamos dizer assim, um benefício às partes, porque isso vai implicar fatalmente numa demora no andamento desses processos. Por outro lado, nós sabemos que dificilmente as partes se conformam na execução com algumas medidas, né? Então, sempre será buscada a suscitação dessas dúvidas, tendo por objeto final uma eventual consulta ao juiz. E ao longo do PLS se observa também outras possibilidades de consultas, né, que denotam a fragilidade do que se propõe, né, na medida em que compromete a celeridade. Já o parágrafo 3º do artigo 4º, ele indica uma espécie, né, entre aspas, de terceirização dos atos do agente de execução. Então, indica aqui, né, uma precarização, desde logo, desse novo procedimento, porque já se percebe, né, e certamente foi informado aos proponentes que o tabelião certamente não conseguirá cumprir, né, pela própria impossibilidade, né, de conduzir tantas possibilidades, tantos processos, né, que ele não irá dar conta desse mistério, né, que se pretende transferir a ele. Então, o PLS, na verdade, atua preventivamente frente à própria incapacidade que já se observa, né? Então, é um indicativo dessa precarização do procedimento, porque a ideia inicial é repassar esses atos de execução ao tabelião, e este poderá repassá-los a outros, né? O que já indica, né, uma fragilidade muito grande do que se propõe. O parágrafo 6º do artigo 10 traz uma informação que, se as partes celebrarem acordo, o credor dará quitação plena da obrigação. Ora, como assim? Nós sabemos, quem lida com as execuções, que o artigo 922 do CPC permite, rente à realidade do que se passa nas execuções e cumprimento de sentença, que os acordos sejam feitos em meses e anos. Então, não é incomum um acordo em 48 parcelas, 60 parcelas. Então, como fica nesse caso? O projeto não regula a situação do parcelamento, que é a grande realidade dos acordos. Não se faz acordo para quitação imediata, os acordos se protraem no tempo. Então, na verdade,
Se o credor dá plena quitação, isso irá implicar na extinção e, provavelmente, quando houver inadimplemento, terão que ser recolhidas outras custas e reativação de processo, um novo processo, um cumprimento de sentença, algo assim, o que denota uma incorreção nos próprios termos do que se pretende estabelecer. Um outro aspecto que choca, de certa maneira, é a disposição no sentido que os emolumentos serão calculados sobre o total da dívida, não do acordado. Então, me parece aqui uma ideia voltada a cobrar mais, né? Porque, na verdade, se o acordo é feito, não há acordo pelo valor, raramente se faz o acordo, por exemplo, numa execução de R$100 mil, pelos R$100 mil. O acordo pressupõe, né, concessões. E, na verdade, se o acordo é feito por 60 mil, o projeto de lei pressupõe que as custas serão pagas pelo valor total da dívida e não do acordado, né? O que é contra as partes e a favor, né, da arrecadação pelo tabelião, né? Então, é estranho, né, que se proponha isso, e a principal perspectiva desse TLS, né, é de otimizar a execução e diminuir custos. Naturalmente que aqui se vê que há um contrassenso, né, em relação à proposta, né, em cotejo com a realidade. O parágrafo 2º do artigo 11 dispõe que ao citado por edital não será nomeado curador. Bom, aqui nós temos a primeira infringência ao devido processo legal. É da tradição do nosso direito que todo devedor, todo demandado, réu que for citado por edital, terá nomeado um curador. E aqui está dito, né, expressamente que não haverá nomeação de curador, né? É estranho nos tempos atuais, né, que nós vivemos, né, o estágio de avanço processual que nós imaginamos, né, que estamos vivendo, que se suponha essa possibilidade. O artigo 14, por sua vez, exige que seja apresentada certidão do trânsito em julgado para execução e também o prévio protesto. Então, veja o seguinte, atualmente, para propor uma execução, nós temos que ter o quê? Certeza, liquidez e exigibilidade. Isso em relação ao título extrajudicial. Então, não há necessidade do protesto. Aqui se impõe uma obrigação à parte credora de protestar, né? Mais uma vez indica, né, uma forma de arrecadação pelo tabelião. Por outro lado, ao exigir relativamente ao título judicial a certidão de trânsito em julgado, o projeto de lei apresenta uma discrepância, uma dissonância total com o artigo 520 do CPC, que admite o cumprimento de sentença provisório. Então, vejam que é uma mudança para pior. Então, só se pode, a partir do que está disposto nesse artigo 14, requerer o cumprimento de sentença quando houver, né, uma decisão com trânsito em julgado. Né? Há uma flagrante oposição entre o artigo 14 e o 520. O artigo 17 do projeto diz que a extinção da execução processada em tabelionato de protesto será declarada por certidão e independerá de pronunciamento judicial. Bom, aqui nós temos mais uma vez um problema. Mas e se a extinção não for pelo pagamento? Se ela for por outro motivo, tá? Suponhamos o 485, 4 ou 6, né? Inciso 4 ou 6, tá? Então, não depende de pronunciamento judicial, né? Onde fica o devido processo legal aqui? Porque o parágrafo 1º do 203 diz que uma das possibilidades da sentença, né, é extinguir a execução. Isso se dá por ato judicial. Por outro lado, o 925 do CPC diz que a extinção da execução só produz efeito quando declarado por sentença. Então, aqui também a gente encontra, né, uma confusão da proposta que não é clara, né, na medida que ela se contrapõe ao próprio CPC. O artigo 20, por sua vez, diz que o agente da execução poderá consultar o juízo competente sobre questões relacionadas ao título exequendo e ao procedimento executivo. Bom, até aí, frente ao que se propõe nesse projeto de lei, né, nada demais. O problema é o que está dito no parágrafo 2º. A decisão que julgar a consulta a que se refere este artigo é irrecorrível. Bom, aqui nós temos
uma flagrante supressão de possibilidade de recurso. O parágrafo único do artigo 1015 do CPC, como nós sabemos, ele admite, né, a recorribilidade via agravo de instrumento de forma irrestrita na execução. Então, aqui, a decisão que for tomada pelo juiz, segundo o PLS, é irrecorrível. Né? Então, há aqui, né, uma violação devido ao processo legal estabelecido pelo atual CPC, no sentido de que é agravável essa decisão. Por outro lado, como se sabe, o STJ, né, através da mitigação do artigo 1015, seus incisos, ou fazendo uma interpretação extensiva, ele tem entendido pela ampliação das hipóteses de cabimento do agravo, ao contrário do PLS, que suprime aqui, então, a recorribilidade que o CPC vem assegurando. Tá? Também há de se perguntar aqui qual é o alcance, então, desse dispositivo, porque quando se sabe que cabe a apelação da extinção da execução, isso é irrecorrível, né? Não poderá ser, com certeza, há um grave equívoco aqui. O artigo 21 trata da suscitação de dúvida perante o agente de execução. E aqui, novamente, é tolhido da parte a possibilidade do agravo de instrumento. Tá? Então, o código aqui revela, né, já em duas oportunidades, que ele retira a possibilidade do agravo em situações atualmente existentes. Né? Bom, o artigo 22 trata da capacitação do tabelião de protesto. Bom, não se quer aqui, né, em absoluto, negar a possibilidade, né, e tampouco a necessidade de que eles venham a ser capacitados, né, porque, afinal de contas, a pretensão do PLS é de que eles exerçam uma atividade que até então eles não exerciam. Então, a capacitação, como em qualquer atividade profissional, passa a ser necessária. O que não se consegue compreender aqui, né, é a diferença da origem, né, de um e outro concurso. Nós sabemos que o tabelião presta um concurso para a realização de uma atividade específica, né, enquanto que o juiz presta um concurso, né, numa situação absolutamente diferente, né, em que ele está voltado à prestação jurisdicional. Então, por mais que se queira capacitar o tabelião, a sua formação originária, o concurso por ele realizado não o habilita, né, a desempenhar o papel que o juiz está desempenhando atualmente. E nesse sentido, impõe-se perguntar também como ficam as medidas atípicas 139, quarto do CPC, aquelas medidas de coerção, indutivas, mandamentais, que todos nós já ouvimos falar a respeito da apreensão de passaporte, suspensão do direito de dirigir, todas as questões que já chegaram ao STJ, e o STJ também tem delimitado esses aspectos. Não, o problema não está, né, o projeto é muito claro ao dizer que isso será submetido ao juiz. Né? O que me preocupa, mais uma vez, é o que está no parágrafo 2º desse artigo 20, que é o seguinte: a decisão que julgar a consulta a que se refere este artigo é irrecorrível. Então, veja o seguinte: se houver decisão no sentido da suspensão do direito de dirigir, ela passa a ser irrecorrível a partir da aplicação dessa medida atípica, o que atualmente não é. Então, mais uma vez, né, se percebe aqui uma dificuldade do PLS em lidar com aquilo que já está posto no atual CPC. Tá? Bom, esses são os aspectos, os principais aspectos que eu observei em relação a eventuais incongruências, né, dissonâncias dos artigos do PLS na forma como eles foram redigidos em relação, né, ao atual ordenamento processual civil. Bom, a partir daí, eu passo à análise da justificação apresentada no PLS. Né? Como nós sabemos, toda legislação, toda proposição de legislação, ela tem, né, uma justificativa, né? São os elementos fundantes daquele projeto de lei que se quer ver aprovado. O carro-chefe, sem dúvida, desse projeto de lei do Senado Federal é o aspecto econômico, tá? Que iria propiciar esse modelo híbrido, né, em que parte dos atos de execução seriam transferidos, então, ao tabelionato de protestos. Bom,
Analisando essas justificativas, o que se observa desde logo, ficando a execução fiscal de fora, que esses processos, das execuções extrajudiciais e cumprimento de sentença relacionados aos particulares, portanto, excluído o fisco, porque ele não está nesse PLS, são absolutamente rentáveis, né, ao Poder Judiciário. Qualquer um que atua em execução sabe que a execução, salvo as exceções legais, ela requer distribuição, pagamento às custas de distribuição, conduções, repetidas conduções quando o oficial de justiça não localiza o executado. Então, não me parece, obviamente, que as execuções e os cumprimentos de sentença sejam o problema econômico do Poder Judiciário. Também me parece que o PLS confunde o custo do Poder Judiciário como instituição com os custos da execução. Então, os particulares pagam as custas do processo, né? Diferentemente das execuções fiscais, né, reguladas nesse aspecto pela Lei 6.830 de 80, né, no artigo 39, mais precisamente, que as execuções fiscais independem do pagamento de custas, né? Salvo ser vencida a fazenda pública, ela terá que ressarcir a outra parte nas custas e pagar honorários, mas ela não efetua pagamentos, salvo também se o cartório for um cartório privatizado, né? Então aí haverá sim o pagamento. Então aqui se percebe claramente que o problema de ordem econômica a justificar esse PLS, ele confunde os custos da instituição Poder Judiciário, né, que não são poucos, com o custo da execução, e descuida, né, que, conforme eu apresentei lá no início da minha fala, que o grande gargalo, né, nesse aspecto são as execuções fiscais, e não as execuções particulares. Então, na verdade, aquilo que se apresenta no PLS tem muito mais a ver com a movimentação da máquina judicial em face, né, da própria atuação dos entes federativos, né? Eles que, vamos dizer assim, estão assoberbando, conforme os números do CNJ, o Poder Judiciário. Então são eles os causadores desse custo. Se a perspectiva do custo é essa, então são eles os causadores, e não os particulares nas suas execuções, que são eles próprios, salvo as questões relacionadas à concessão da JG, que financiam o andamento do processo. Ou, em última análise, né, o problema do PLS em relação aos custos é o enfrentamento do próprio custo do Poder Judiciário. Mas aí eu antecipo para vocês, o Poder Judiciário é baratíssimo se comparado com o custo do Poder Legislativo, né? Aqui são despicianos comentários em relação a isso, né? O Poder Judiciário exerce um trabalho de excelência, poderia ser melhor em alguns aspectos, poderia, mas é incomparável o trabalho apresentado pelo Poder Judiciário com os outros poderes, sobretudo com o Legislativo, né? E pego como referência o Legislativo porque é dali que vem esse PLS, tá? O que me parece que, se o problema é o custo gerado ao Poder Judiciário pelos executivos fiscais, que é necessário, com urgência, repensar o papel do Estado, né, na execução, tá? Porque não é, evidentemente, o particular que está gerando esse custo, tá? Então, por outro lado, né, nessa perspectiva do PLS, né, se observa que não há um estudo, não há uma análise empírica para demonstrar que, se transferida a execução dos particulares ao tabelionato, que haveria um custo inferior, né? Na verdade, esse custo continua a ser custeado, salvo as questões da JG, pelos particulares. E nós sabemos, os trabalhos realizados nos cartórios, eles não são baratos, eles são caros. Eu tenho uma perspectiva de que, nesse caso, se for implementado, aprovado esse PLS, que nós teremos a duplicação das custas. Nós vamos pagar ao tabelião e vamos pagar ao Poder Judiciário. Porque veja o seguinte, no momento em que for suscitada uma dúvida e o juiz tiver que se manifestar, né, isso não terá custas, o Poder Judiciário irá isentar,
né, as partes em relação a eventuais atos, né, o Poder Judiciário irá se manifestar aqui de que forma? Gratuitamente, as custas pagas ao tabelionato já terão contemplado a atuação do Poder Judiciário. Para mim, haverá duplicação das custas. Isso não está claro nesse PLS. E quanto aos números, no aspecto econômico, os dados do PLS são de 2018, e como eu disse no início da minha fala, eles são de 2018 porque o projeto é de 19, não há erro, nenhum problema nisso. Mas veja o seguinte, 42,81 bilhões são de execução fiscais, né, cíveis e cumprimento de sentença. Então, o PLS diz que isso equivale a 54,2% de todo o acervo, e que 13 milhões são de execuções civis. Tá? Então, veja o seguinte, em 2019, né, isso qualquer pessoa que estiver aqui presente poderá consultar o CNJ em números e identificar esses valores aqui, esses números. Né? Então, em 2019, esses números são muito piores em relação ao executivo fiscal. Tá? Então, como eu disse antes, o próprio CNJ diz que a maior parte dos processos de execução é composta pelas execuções fiscais, que representam 70% do estoque em execução. O que sobra aqui dos particulares? É nada comparado a isso. Então, vejam assim, o problema é a execução fiscal. Se a ideia é desonerar o Poder Judiciário, e vejam, não estou falando do custo da instituição Poder Judiciário, eu estou falando do custo gerado pela atuação dos entes federativos, do Executivo. Tá? De todas, né, todos os entes que demandam estão dispensados das custas. O particular paga, como eu disse inicialmente. Então, esses impactos negativos, né, na verdade, eles decorrem disso. E o PLS sugere algumas ideias, né, para justificar os seus fundamentos. Né? Por exemplo, esse que eu vou apresentar para vocês aqui, está lá no PLS, ó, abre aspas. Não é difícil concluir que os impactos negativos econômicos para o desenvolvimento do país são incalculáveis, na exata medida em que bilhões em créditos anuais deixam de ser satisfeitos, impactando diretamente o crescimento nacional, somando-se ao elevadíssimo custo da movimentação da máquina judiciária. Com todo respeito, não é um motivo para alterar um procedimento de execução. O problema está em outro lugar. Ora, para mim, só faltou dizer aqui que a execução é o problema do desequilíbrio da balança comercial. Né? Só faltou dizer isso. Tá? Esse fundamento de ordem econômica, como ele foi posto no PLS, é um fundamento ad hoc, sem qualquer demonstração de correspondência efetiva com o que se pretende fazer. Até porque a demonstração em números, né, indicado no PLS, do custo de uma execução em R$5.000, como ele será no tabelionato? Eu não estou negando a existência desses R$5.000 como custo, porque vem do CNJ essa informação, mas a questão é a seguinte, no tabelionato vai ser menos, né? Haverá uma duplicação de custas? Como será isso? O projeto, na minha perspectiva, tendo em vista essa perspectiva de resultados econômicos, ele deveria indicar com clareza qual seria o custo da execução no tabelionato. Tá? O projeto até faz isso, mas como que ele faz? Ele diz que as taxas inicialmente empregadas serão as do processo judicial, o atual, e que depois haverá regulação posterior. Certamente para mais, né? Bom, quanto aos números extraídos, então, do CNJ em 2018, do custo das despesas do judiciário em 93,7 bilhões de reais, o projeto não aborda o porquê desse custo. Né? Então, o que o projeto não considera aqui? Né? Ele não considera que nós somos um país com modernidade tardia, que nós temos uma série de questões não cumpridas pelo Executivo, que o Judiciário é o grande gestor atualmente de todas as mazelas do país e, afinal de contas, é o refúgio do cidadão que se sente espolhado moral e financeiramente cada vez mais. Né? Então, na verdade, o Poder Judiciário, se ele é caro,
Tá? Ele é caro porque é uma instituição muito grande e se torna cara. Nós podemos aqui questionar, olha, mas tem o auxílio disso, auxílio daquilo, nada é categoricamente indiscutível, tá? Tudo pode ser discutido. Agora, não se pode imaginar que a estrutura que tem o Poder Judiciário, por exemplo, né, milhares de juízes, serventuários, né, todo o aparelhamento estrutural necessário, que isso venha a ser barato. Agora, por que ele se torna caro? Porque ele é o gestor. O Poder Judiciário se tornou o gestor de tudo. Né? E porque ele quer? Obviamente que não, porque se o Executivo não cumpre o que tem que cumprir, o Legislativo emperra algumas coisas, né? O que sobra ao cidadão? Recorrer ao Poder Judiciário. Vejam, exemplos comuns, né? Fornecimento de medicamentos necessários que não são fornecidos, internações hospitalares absolutamente necessárias, né? Abertura de escolas, nós vimos isso recentemente. Vejam a celeuma e o problema que enfrentaram os juízes diante disso. Eles precisaram resolver isso, foram chamados e resolveram. Não tivemos há pouco a necessidade do STF falar a respeito da Copa América no Brasil. Então tem que ser caro. Um poder que precisa regular tudo, ele naturalmente se torna caro. Agora vejam o seguinte, nós temos que diferenciar nesse PLS o custo institucional do Poder Judiciário e o custo das execuções dos particulares. E, numa outra esfera, o custo das execuções fiscais. São coisas que precisam ser separadas. Porque, eu repito, quem paga as custas de um processo de execução extrajudicial? Os próprios particulares, ao se beneficiar da JG. Então, o gargalo está aí, o CNJ é quem diz. Não é a minha opinião. Está dito, está escrito lá. Então, o problema de ordem econômica, ele me parece, nesse PLS, equivocado. Ele está partindo de uma premissa equivocada. Né? Ele traz para o debate o executivo fiscal, mas o executivo fiscal não integra esse PLS. Tá? Tanto que logo adiante nós vamos ver, e quem já fez a leitura das justificativas do PLS vai ver que o PLS diz que é a alvissareira notícia de que existe um projeto de desjudicialização da execução fiscal. Vejam, ele está dizendo que há a notícia de um outro PLS, tá? Porque este só trata da execução dos particulares, e que não é o problema. É como eu referi no início. Se pretende ministrar um remédio ao paciente errado, né? O paciente aqui, a doença em termos econômicos, é o executivo fiscal, não o particular. Bom, quanto às justificativas gerais desse PLS, eu poderia dizer para vocês o seguinte, tá? Nós podemos partir da primeira assertiva, quando o PLS diz que a jurisdição estatal está mergulhada na crise. Tá? Então, vamos transferi-la para os cartórios. Né? A ideia seria apenas retiramos o problema daqui e colocamos lá. Tá? E lá é pior, no tabelionato será pior. Por quê? Porque não tem a estrutura do Poder Judiciário, como a gente vai falar logo adiante. Seria como aquela anedota, vamos tirar o sofá da sala para evitar o namoro da filha. Bom, então não se resolve, tá? O direito não é resolvido via experimento. Tá? Não se pode projetar algo que está em dissonância com a realidade. Nós temos que analisar, né, o problema do judiciário a partir de outras perspectivas. Então, vejam o seguinte, nós vivemos em um país, né, que nós temos uma série de promessas incumpridas na Constituição. Tá? Nós temos influxos econômicos e políticos na vida das pessoas, administrações públicas voltadas a satisfazer muita coisa, menos o interesse público, tudo que nós sabemos que a política é capaz e incapaz. Tá? E esse é um dos grandes problemas do Brasil. O outro, né, nós temos sentenças absolutamente inconsistentes, né, e mal fundamentadas. Tá? É uma justiça pela quantidade e não pela qualidade. O CPC 2015 é um manifesto à justiça da quantidade, tá? Da aplicação descomprometida de teses dissociadas totalmente
do caso concreto. Vejam os exemplos da admissibilidade do especial extraordinário. Não há praticamente como se fazer a admissão de um recurso especial extraordinário. É quase que a possibilidade do advogado que obtenha a admissão de um recurso especial extraordinário é de emoldurar a decisão e colocar no seu escritório. É algo absolutamente raro, porque os advogados não sabem fazer os recursos? Obviamente que não, né? Obviamente que não. A situação está no descomprometimento, né, em relação à aplicação da tese e aquele caso ali. E se vai ao STJ via 1042, ao STF, no STJ é tudo súmula 182. Depois se passa a análise, eventualmente, né, se houver o agravo interno da decisão monocrática, para verificar se há um acerto ou um desacerto ali. É assim que nos parece isso, porque não é possível que todos os advogados tenham dificuldade em fazer um recurso especial extraordinário ou fazer o agravo do 1042. No âmbito do direito processual civil, da execução e cumprimento de sentença, que é o objeto aqui da nossa análise, vejam a questão do cisbajúde. Tá? Quantos juízes determinam ao credor que indique o esgotamento de outras diligências para fazer o cisbajúde? Ora, mas é o primeiro, 835, inciso primeiro, a ordem é dinheiro. Para que indicar outros bens para vendê-los e transformá-los em dinheiro se nós temos acesso ao dinheiro desde logo? Que sentido faz isso? Então, são esses problemas, afora tantos outros, que estão emperrando, né, a prestação jurisdicional. Né? Então, é todo um contexto, e vejam, não é o procedimento da execução e cumprimento de sentença que é o problema. Com certeza não é. Com certeza não é. A litigiosidade multifacetada, para usar a expressão do PLS, decorre disso e de muito mais, e não da forma como é operacionalizada a execução ou, né, o cumprimento de sentença. A solução não está em desmembrar os atos, né, de execução e transferi-los em parte aos cartórios de protesto. Vejam o seguinte, em 2005 e 2006, nós tivemos alterações no processo de execução e no cumprimento de sentença. As leis 11.232 de 2005 e 11.382 de 2006. Essas duas leis, especialmente a primeira, 11.232, ela introduziu no nosso sistema processual civil uma coisa chamada sincretismo processual, da possibilidade de nós termos uma fase de conhecimento, né, e uma fase de cumprimento de sentença ou liquidação, se necessário, dentro do mesmo processo. Vejam, foi necessário muitos anos de estudo para que nós chegássemos a esse sincretismo e esses aperfeiçoamentos da execução. E essas reformas de 2005 e 2006, elas foram concebidas com uma qualidade técnica tão grande que elas foram mantidas no atual CPC. Eu sempre tenho referido a meus alunos que essa parte, né, foi a melhor parte das reformas que eu presenciei em relação à execução. Tanto que ela foi mantida no novo CPC. E ela foi muito bem assimilada pela comunidade jurídica. E ela, do ponto de vista procedimental, ela deu certo. Né? Não é o procedimento o problema, né, que está associado a isso. São outras questões. Nós temos uma teia complexa de influxos econômicos e sociais, né, associados ao contexto nacional de constantes problemas econômicos que denotam a incapacidade do devedor em honrar com suas obrigações e outros aspectos que veremos logo em seguida. Agora, o exemplo de Portugal, né, que o PLS traz, ele cita outros países, mas é inegável que o paradigma é Portugal. Tá? Talvez ele sirva como um bom modelo para uma análise frente a uma situação com um número reduzido de processos. Talvez servisse, por exemplo, para os nossos vizinhos uruguaios, né, que tem uma população parecida com Portugal. Agora, para o Brasil, é bastante difícil fazer essa utilização do modelo concebido em Portugal. Bom, então o projeto,
na minha opinião, ele tem uma justificativa escassa, porque o Brasil, né, é sem número de vezes tem mais litígios do que Portugal, as pessoas sofrem mais aqui com os problemas da economia, a má gestão dos governos, perdem empregos, perdem renda, e também por isso não pagam as suas dívidas. Sem dinheiro, não há reforma que resolva o inadimplemento. Não se pode confundir o procedimento com o inadimplemento, são coisas diferentes. Tá? O PLS, por outro lado, tá? Esses números, segundo o referido ali, são extraídos do CNJ, que uma execução tem um tempo de duração de 4 a 9 meses, tá? E que o processo de conhecimento, 1 ano e 6 meses. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu advogo há 26 anos. Eu não contaria nos dedos das mãos os processos que levaram, de conhecimento, que levaram 1 ano e 6 meses. Eu tenho dificuldade, tentei lembrar de algum. 1 ano e 6 meses, né? Olha, sinceramente, quem me dera, né, que eu estivesse com esses processos nesse tempo. Realmente seria um tempo maravilhoso. Por outro lado, o projeto faz uma aditivação que me parece curiosa. Tá? Ele, em dado momento, diz que a execução, se e quando houver, né, fazendo uma referência à satisfação do crédito. Ele coloca o fim da execução como um problema de tempo, tá? Como se no tabelião fosse possível alcançar esse resultado, por exemplo, nesse 1 ano e meio, né, comparando o tempo que ele apresenta de duração de uma execução com um processo de conhecimento. Bom, basta, tendo em conta o PLS, nós pensarmos nas idas e vindas, né, decorrentes das consultas do tabelião ao juiz, né? Por aí já se vê que não vai ter essa celeridade. Por outro lado, o PLS, né, tem um juízo, né, com todo respeito, equivocado, porque ele utiliza o parâmetro da aferição da satisfação do crédito, tá, que não tem relação direta com o procedimento. O procedimento, tá, não está associado à satisfação. Se almeja, através do procedimento de execução, a satisfação, mas não há uma relação direta. Como nós já vimos, as causas do inadimplemento não são o procedimento. Bom, aqui nós temos que cogitar, né, de outros aspectos também. A inadequada concessão do crédito a devedores que não têm capacidade de pagamento, que possuem o patrimônio comprometido já em outras obrigações, né? Então, essa má gestão do crédito, né, que gera o denominado superendividamento, também é um grande problema. São problemas anteriores a quaisquer outros, né? Por outro lado, né, embora o PLS sugira a transferência dos atos ao tabelião, em dado momento ele diz que nem o protesto resolve isso. Então ele apresenta um número lá de 30 e tantos %, né, de títulos que foram protestados e não adiantou, né? Então, mesmo dizendo isso, ele exige como requisito para o requerimento junto ao tabelião o protesto, né? Outra coisa, desde 2015, nós temos no artigo 517 do CPC, tá, a possibilidade do protesto, e não houve melhora efetiva. O próprio PLS diz isso, né? 31% é um número muito grande, né, em relação a isso. Então, o que se deve pensar aqui, como diz o Perelman, né, Chen Perelman, uma legislação não deixa de corresponder a um anseio, né, um sintoma social, né, a algo que a sociedade quer, né? Então, a ideia que consubstancia essa reforma pretendida, ela deveria vir de um anseio dos operadores do direito, de nós advogados. Tá? Eu não estou dizendo que aqueles que estão propondo, enfim, que estão a favor, não sejam advogados, mas eu fiz essa experiência, né? Mesmo que pequena, eu comentei com alguns colegas em rápidas conversas a respeito do PLS. Eu fiz 3 constatações. Tá? A maioria absoluta, quase, desconhece o PLS. Tá? Outros já ouviram falar dele, né, e também, numa maioria absoluta, estão perplexos com o que se pretende fazer. Né? E, num senso comum, dizem que, o seguinte, se não funciona com todo o aparato que o Poder Judiciário tem, como vai funcionar, né, em cartórios, em feudos, em lugares onde não há a prática, nunca teve
essa prática, né? E uma terceira turma, né, que aposta, dizendo, olha, vamos ver se essa mudança funciona, tá? Mas para essa terceira turma, essa corrente, essa terceira, eu tenho a dizer que o processo não é um lugar para experimento. Nós não podemos experimentar para depois voltar atrás. O direito não funciona assim, ainda mais quando lida com o patrimônio das pessoas. Então, o projeto, nesse sentido, é uma aposta, né? Os elementos fundantes desse projeto não justificam, né, as suas diretrizes. Então, o ideal de uma economia e uma celeridade não se associam com a realidade que nós temos em relação à execução e à atividade desenvolvida pelos cartórios. Tá? O direito trata, nesse caso, com o patrimônio. Não se pode fazer tentativas. Nós temos que analisar com muita parcimônia. E o projeto, na minha opinião, ele carece de uma análise empírica, né? de uma confrontação, né, com a realidade, né? Porque as sugestões deles, do projeto, estão fulcradas em números, né? E, como eu disse antes, números que contemplam três situações: o custo do Poder Judiciário como instituição, o executivo fiscal e a execução dos particulares, que são coisas diferentes. Vejam que, recentemente, a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, publicou uma nota técnica e fazendo ressalvas, né, se posicionando de forma contrária a esse projeto de lei do Senado. E alguns doutrinadores saíram em defesa, né, contrapondo argumentos e fundamentos em relação a essa manifestação da AMB. Bom, eu diria o seguinte: a AMB, sendo uma associação dos magistrados brasileiros, né, ela poderia, né, sair pela tangente. Qual seria a solução mais fácil para os juízes? Simplesmente fazer, numa concepção de Legendre, Lacan, um processo de expiação de culpa. Tá? Eles poderiam simplesmente dizer, olha, se querem fazer esse PLS, se querem aprová-lo, ok. Sairá da nossa atividade diária um grande volume, né, de 55% do acervo do Poder Judiciário sairá, né, pelo menos parcialmente, pela desjudicialização desses atos do Poder Judiciário. Mas vejam, quem mais poderia dizer, né, no sentido de ok a esse PLS, é quem se posicionou contra. Né? Isso é um indicativo muito sério, porque se os juízes estão dizendo isso, né, e eles sabem da realidade dos processos de execução e cumprimento de sentença, me parece que isso é uma espécie de sinal vermelho ao PLS. Tá? Porque, ao meu juízo, seria muito mais confortável aos juízes que o que ocorresse a desjudicialização. Tá? Mas no momento que os juízes, através dessa Associação dos Magistrados Brasileiros, se posiciona contra o PLS, né, nós temos que compreender que eles estão sendo absolutamente fiéis aos princípios que norteiam a magistratura. Há uma preocupação em relação a isso, e deve ter, porque veja o seguinte, eu já ouvi doutrinadores dizendo que o projeto, na perspectiva suscitada pela AMB, não seria inconstitucional. Tá? E eu vi atentamente esses fundamentos, e eles partem da questão da inafastabilidade do controle jurisdicional, da questão do juiz natural, da indelegabilidade dos atos do procedimento executivo, mas eu tenho um outro ponto de partida para analisar a questão constitucional, que é o artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Está dito ali, ninguém será privado da liberdade, né, ou dos seus bens sem o devido processo legal. Ora, se há supressão de recursos na transferência desses atos via delegação ao tabelionato, há violação devido ao processo legal. Então, esse PLS me parece inconstitucional nesse aspecto, porque não se pode suprimir, né, o devido processo legal. E logo adiante, eu vou explicar por que isso é violação ao devido processo legal, o que se pretende fazer. Então, quando o PLS
mais ou menos lá na folha 20 das suas justificativas, ele diz o seguinte, abre aspas, importante também ressaltar que o Código de Processo Civil permanece praticamente intacto, recebendo apenas ajustes pontuais para harmonizar-se a um novo microsistema. Permanece praticamente intacto, ele retira recursos previstos no 1015, parágrafo único. Tá? Ele admite situações que não caberá mais recurso, enquanto atualmente cabe. Tá? Isso me parece muito grave do ponto de vista constitucional. Tá? Vejam por que a Constituição assegura, né, o devido processo legal, porque as coisas que nós temos a preservar, né, nesse ponto de vista, são a liberdade e os bens. Tá? Então, vejam o seguinte, a inafastabilidade do controle jurisdicional, um dos fundamentos trazidos pela AMB, é de que nenhuma lesão ameaça direito, no caso o patrimônio, deve ficar suprimida da apreciação do Poder Judiciário. Então, no momento que se suprime recursos, né, nós temos uma lesão ameaça ao direito que não será, vamos dizer assim, analisada em segunda instância. Nós temos direito ao duplo grau de jurisdição. Né? Se existe recurso, né, o PLS não pode suprimir o parágrafo único nesse tocante e dizer que não cabe recurso, que é recorrível a decisão. Há quem diga que não vê nada de inconstitucional nisso, mas como não? Né? Bom, quanto à indelegabilidade dos atos de procedimento executivo, também um dos fundamentos, né, da MB, me parece que também há esse problema, pois cabe ao juiz a asseguração do contraditório, né? Ainda mais quando há risco de expropriação patrimonial. Cabe ao juiz natural, né, o contraditório, assegurar o contraditório e a validade do procedimento. Tá? Então, a questão é a seguinte, aquele cidadão que prestou um concurso público para juiz, que fez uma prova específica, que fez um estágio, tá? que está preparado, né, para aquela função prevista constitucionalmente de julgar, ele não vai apreciar essas questões relacionadas devido ao processo legal, tá, porque o projeto retira a possibilidade de recurso, e essa atividade é delegada, então é um tabelião. Não é preciso esforço para perceber que o tabelião não se enquadra nessa hipótese do juiz natural. Ele não é o juiz natural para essas situações. Então, o PLS não pode permitir, por uma conveniência econômica, a nomeação de tabeliães via delegação para exercer a atividade precípua dos juízes. Isso viola o juízo natural. Está correta a MB nesse ponto. Tá? Então, quem de nós, se tiver constrito seu patrimônio, não quer que as questões sejam analisadas pelo juiz e, se necessário, que o tribunal revise o decidido pelo juiz. Tá? E o 236 da Constituição, no seu parágrafo 1º, ao meu juízo, não permite esse alargamento que o PLS pretende. E por que ele não permite? Como vamos ver logo em seguida, porque ele está lidando com o procedimento, é no procedimento que se dá o contraditório. Né? O contraditório não apenas formal, substancial. Então, alguém poderia dizer o seguinte, mas veja, lá na execução de hipoteca extrajudicial e na alienação fiduciária de imóveis, já se admite a desjudicialização, isso já ocorre lá, mas vejam a diferença. Na hipoteca e na alienação fiduciária, há uma eleição de um bem que será gravado, como na hipoteca. É o credor, né, que recebe do devedor, do contratante, a garantia hipotecária. Há um negócio jurídico prévio. Tá? Então, ali não há esse problema de procedimento de violação devido ao processo legal. Tá? Então, não se pode utilizar o exemplo da hipoteca, da execução extrajudicial, e a alienação fiduciária, porque são situações diferentes. Lá nós temos bens que foram indicados para aquele resultado ali. Caso não pago, alienação fiduciária de imóveis, o imóvel será retomado porque ele é do credor, do agente financeiro, por exemplo. E a hipoteca, o bem foi dado em garantia para o cumprimento daquela obrigação específica, está lá no 835, parágrafo 3º do CPC. Não há dúvida quanto a isso. Então, não há um maltrato ao contraditório, tá? Até porque existe o contraditório ali. Bom, quanto ao modelo sugerido, o de Portugal. Bom, o PLS diz que, e abre aspas aqui, que é suficientemente experimentada com êxito no direito estrangeiro
e que a maioria dos países europeus, a execução de títulos executivos é realizada sem a interferência do judiciário. Bom, aí cita a Alemanha, a Suécia e outros, mas o modelo do PLS é Portugal. Tá? Então, o que se pretende aplicar no Brasil é o modelo de Portugal. Isso está dito com todas as letras. Tá? Mas veja o seguinte, o PLS não expõe outros países, como funciona em outros países. Tá? Então, é preciso ampliar esse debate. Nós precisamos conhecer, né, como isso funciona em países com população maior. Funciona bem em Portugal? O PLS diz que sim, que lá é uma maravilha. Tá? O que me parece que faltou, e aí entra a análise empírica que eu falei antes, ao PLS, fazer uma comparação simples, Brasil e Portugal. Vamos fazer aqui agora, bem expedita. Portugal, eu fiz essa pesquisa, qualquer um pode fazer. Portugal é do tamanho do estado de Pernambuco. Se vocês olharem no mapa, né, o exemplo é gritante. O território de Portugal cabe 92 vezes dentro do Brasil. A população daquele país é em torno de 11 milhões de pessoas, mais ou menos equivalente à população do Rio Grande do Sul ou do Uruguai. Tá? O Brasil é um país pobre aos olhos da comunidade mundial, bem diferente de Portugal, todos sabemos disso. A litigiosidade no Brasil é aqui um ponto fundamental. Pelo não cumprimento de todas as promessas da Constituição, né, é infinitamente maior, incomparável com Portugal, o número de processos. Então, aqui, né, os problemas de execução, da não satisfação da execução e do cumprimento de sentença, eles decorrem não dos fatores procedimentais, eles decorrem desses fatores que nós já vimos. Né? É um país com sérias carências, né? E agora, com a pandemia, muito mais. Somos um país fustigado, sempre, né, por problemas econômicos. Então, não há como comparar os resultados obtidos em Portugal, né, sem a pretensão de desmerecer o que se fez lá, com um país de dimensões continentais como o Brasil. É impossível essa comparação. Né? Por isso, já se revela, né, a impossibilidade disso dar certo no Brasil. Imagine o seguinte, quantos cartórios nós temos no Brasil? Né? Quantos cartórios nós temos em Portugal? Né? Porque lá, né, a população é infinitamente menor. Né? No Brasil, nós sabemos que as pessoas não pagam algumas vezes porque a justiça, em certa medida, é protetiva do devedor. Mas também, e principalmente, porque nós sofremos muito os influxos da ordem econômica, das crises econômicas, né, dos desgovernos de 4 em 4 anos, né, do desemprego. Né? Então, no Brasil, as coisas são diferentes. E, de toda maneira, nem tudo que funciona na Europa serve para nós. Né? Nós temos que abandonar um pouco essa ideia da colonização, né? Nós continuamos a nos sentir colonizados. Né? Nos motivos que justificam o PLS, o que se observa, fundamentalmente, né, e a única coisa que para mim é plausível são os elementos de ordem econômica, mas não se sustentam em face do que nós já vimos aqui. Porque economia decorrente do quê? Né? Quem emperra a máquina judicial? Tá? Então, são questões que precisam ser pensadas. O PLS precisa trabalhar isso. Não podemos pegar simplesmente o modelo de Portugal e achar que vai funcionar aqui. Quantas coisas nós já incorporamos e não funcionam aqui? Nós não podemos ficar dançando entre o civil law e o common law. Né? O nosso CPC, na matéria recursal e matéria repetitiva, ele é completamente apaixonado pelo common law, descuidando que nós temos outra realidade. Nós não conseguimos compreender o que é um precedente, a diferença dele com uma jurisprudência. A súmula aqui tem um valor inestimável. Aqui os casos são produzidos, né, as decisões são produzidas para resolver os casos amanhã, enquanto que nos Estados Unidos um precedente ele é construído a partir da resolução de um caso e não tem preocupação em resolver casos futuros. É totalmente diferente. Bom, existem outras justificativas gerais do PLS, né, em que ele diz que é preciso valorizar, né, o protesto como medida eficiente para o cabal cumprimento das obrigações, mas ele mesmo, anteriormente, desautorizou o protesto, dizendo que, olha, 30 e tantos % não adiantou nem protestar. Tá?
Bom, eu diria o seguinte, tá? Para mim, o tabelionato é o bode na sala. É o bode na sala. Nós não sabemos o que fazer com ele agora. Ele está aqui, mas não é a solução. Tá? Do ponto de vista daquele a quem se quer atribuir essa atividade, que é o tabelião, né? Certamente que ele não vai recusar esse duro encargo, né? Um encargo difícil, né? Certamente com remuneração ruim, né? E com o resultado final de dar celeridade à execução e cumprimento de sentença de uma tartaruga, a velocidade de uma tartaruga, é isso que a gente vai ter ali. Eu, particularmente, não tenho preocupação com os lucros dos cartórios e de ninguém. Eu quero que todo mundo tenha muito sucesso financeiro e econômico. Minha preocupação aqui, como advogado e professor, é o devido processo legal. O aumento dos custos da execução às partes, com uma possível duplicação dos custos e com a salvaguarda do mercado de trabalho dos advogados. O procedimento atual da execução extrajudicial e o cumprimento de sentença, ele é um mercado de trabalho profícuo aos advogados. Nos tabelionatos, né, nós teremos, vamos dizer assim, uma atividade desenvolvida a tal ponto que se vai criar um modelo padrão de requerimento da execução. Tá? Então, é evidente que será retirado o trabalho do advogado. Nós temos que fazer uma reflexão em torno de CPLS, observando a realidade do processo de execução e cumprimento de sentença, não pontuando a partir de perspectivas que nós não sabemos, porque o PLS não revela efetivamente, né, o que ele deveria revelar. Por exemplo, os custos. Como serão os custos? De pouco me adianta dizer que no início será os do processo e depois serão outros. Né? Nós precisamos saber agora. Né? O direito, né, funciona, nós sabemos, muito melhor nos países que respeitam a tradição, fundamentalmente, né? Então, temos que respeitar. A tradição no Brasil é de que a execução é assim, é judicial. Tá? Nós temos mais garantias, tanto para o credor quanto para o devedor. Tá? Então, nós temos que respeitar a tradição. Tá? Não podemos comparar, né, a ideia do PLS, como eu disse no início, com inventário, divórcio, alienação por iniciativa particular, são situações absolutamente diversas, né, diferentes. Tá? Eu, com todo o respeito, né, a perspectiva que eu tenho diante do PLS, né, que falta, né, essa convivência com a realidade de uma execução. Tá? É preciso, né, como disse certa vez o saudoso professor Ovídio, olha, é preciso dar um barrigaço no balcão do foro, né? Nós temos que conhecer a realidade que nós temos ali, né? Então, nós estamos lidando nesse PLS de forma simplista com aquilo que a Constituição assegura como fundamental, que ninguém irá perder o seu patrimônio sem o devido processo legal. Me parece que esse modelo híbrido pretendido, ele não atende A nem B, tá? Com custos aqui e lá, um entravando o outro. Essas suscitações de dúvida, elas vão atrasar, nós temos menor celeridade. Essa que é a situação que me preocupa muito. Em 2008, eu escrevi um artigo, apenas para exemplificar aqui, um artigo pioneiro em relação à alienação por iniciativa particular. Na verdade, eu escrevi antes, ele foi publicado em 2008, na Repro 158. Tá? E vejam, a alienação por iniciativa particular que nós adotamos foi inspirada no direito lusitano, né? Portugal. Né? Eu diria para vocês assim, ó, quem quiser ler o artigo, é uma maravilha, tá? Um artigo sensacional. Tá? Tanto, né, que esse artigo, eu enviei ele por e-mail para a equipe do Teutônio Negrão, e em resposta a esse meu e-mail, eles disseram que era excelente o artigo, e a ideia deles era inseri-lo no CPC novo. E aí veio uma modificação, nós tivemos o PLS 106/2010, que gerou o atual CPC, ele foi abandonado, né, porque haveria um novo CPC. Mas esse meu artigo está lá na biblioteca do Congresso Nacional, ele subsidiou como material de estudos para o novo CPC.
Mas veja o seguinte, uma maravilha de artigo, mas funcionou, alguém se vale da alienação por iniciativa particular, por que nós não nos valemos dela? Porque não é da tradição do nosso direito. Nós temos a adjudicação, a alienação e o leilão, a venda judicial, né, o leilão judicial. A opção esmagadora é pelo leilão judicial, porque é da tradição do nosso direito. Apenas isso. Há um jurista, né, consagrado, né, um dos maiores juristas processualistas, Hélio Fazzolari, né, que ele fez uma distinção fundamental para a ciência do processo. Distinguiu processo e procedimento. E ele diz que quando o procedimento não se realiza com o contraditório, nós temos apenas procedimento, mas não processo. E é isso que nós teremos com essa desjudicialização. Nós teremos um procedimento esfacelado, né, de onde será subtraído, né, suprimido, melhor dizendo, a recorribilidade em alguns pontos importantes. Tá? Isso fere o contraditório formal e substancial. Não se pode ter, né, isso, né, o contraditório, quando o PLS trata o que é atualmente recorrível por agravo, 1015, parágrafo único, como agora algo irrecorrível. Então, a suscitação de dúvida, cuja decisão depois se torna irrecorrível, é a negação do contraditório substancial. Tem-se apenas, então, o contraditório formal, ou seja, conforme o eminente jurista italiano Fazzolari, apenas o procedimento, porque processo é procedimento com contraditório, né? E aqui não teremos mais. Ora, o que está sendo alterado é o procedimento, né? E este não terá contraditório em alguns momentos muito importantes, né? Esse é o problema de ordem constitucional, é isso que precisa ser visto. Há um processualista mineiro, Rosemiro Pereira Leal, né, que lhe diz, dentro de uma obra dele, Teoria Geral do Processo, né, eu tenho uma frase que eu extraí de lá, que calha a situação que estamos contemplando nesse PLS. Abre aspas. No Estado democrático de direito, não há se cogitar resultados financeiros e econômicos pelo encurtamento da atividade processual ou na celeridade dos procedimentos para otimização dos custos do serviço público ou do pronto atendimento dos pleitos judiciais, pois a única vantagem buscada pela lei processual é assegurar, de modo irrestrito, o direito garantia da ampla defesa contraditória e isonomia. Isso cabe perfeitamente aqui, né? Essa é a ideia do processo. Processo como procedimento com contraditório. Não se pode pensar o procedimento unicamente pelo viés econômico, e ainda mais equivocado, como já vimos aqui. Então, a simplificação que o PLS faz em torno de como funciona ou deverá funcionar uma execução civil é decorar qualquer um, né? Uma investigação empírica, né, com diagnóstico efetivo da execução, com custos estimativas da demora, né, eram necessários. Mas como fazê-lo? Se nós não temos a experiência, a tradição, frente a um tabelionato, não sabemos como será. Os argumentos, como eu já vi em textos, de que nós temos milhares de tabelionatos Brasil afora, não se sustentam pela complexidade que uma execução tem para quem desconhece essa atividade, que não tem expertise. Como se pode comparar, né, juízes com anos e anos de experiência, que fizeram um concurso específico para atuar, né, como magistrados, com sem número de servidores acostumados a essa atividade, com qualificação, com sem número de varas, né, espalhadas Brasil afora, milhares de juízes, acreditar que os tabelionatos farão esse serviço em menor tempo e mais barato. É difícil. Eu tenho muita dificuldade em acreditar nisso. Durante a faculdade, eu tive um professor que, quando nós terminamos o processo de conhecimento, ele disse o seguinte: depois disso, vem a execução. Mas não se preocupe, a execução é só executar, né? Algo nesse sentido. Tá? Quando comecei a advogar, tá? E eu comecei a advogar logo nessa área, eu levei um grande susto, porque eu vi o que era execução, que não é algo simples, é algo complexo,
envolve, no CPC atual, mais de 240 artigos que se ligam pelas portas abertas do 513 e 771 em relação ao cumprimento de sentença e execução extrajudicial, e fiquei perplexo com a complexidade da execução. E eu sempre faço essa ilação, meus alunos sabem disso. Para lecionar processo civil, execução e cumprimento de sentença é extremamente difícil ou impossível se quem leciona não tem o conhecimento da execução. E talvez, né, falte um pouco de experimentar essa realidade da execução, tá, a partir dessa perspectiva do PLS. Tá? Eu tenho a impressão que esse PLS, se ele for aprovado, é uma espécie de morte anunciada da execução civil, tá? E da advocacia, tá, nessa área. Tá? Eu lamento muito. O PLS, em dado momento, ele vai além. Ele diz o seguinte, como já referi lá no início, que alvissareira a notícia de que há um projeto, né, até ele cita o nome, 4.257 de 19, que trata, entre outras coisas, da desjudicialização da execução fiscal. Ora, vocês imaginem o seguinte, o prejuízo, se for desjudicializada a execução fiscal, será de todos nós, porque a execução fiscal é no interesse público. Tá? Eu penso o seguinte, uma solução bem mais fácil do que desprender um esforço em torno da desjudicialização da execução fiscal, por exemplo, que não é objeto deste PLS, é só notícia nesse PLS, uma notícia alvissareira, como diz o PLS, é a reforma tributária. Tá? Quantos problemas seriam resolvidos, né? Ou quantas execuções, talvez, fiscais deixassem de existir se houvesse a tal da reforma tributária. Talvez os esforços do legislativo devam ser focados nessa reforma tributária, tá? Bem melhor do que essa sugestão alvissareira. Bom, aí, se ocorresse a desjudicialização da execução fiscal para bem, né, para o bem ou para o mal, pelo menos o remédio seria aplicado ao paciente doente, né, que não o que se pretende com esse PLS, que é o executivo dos particulares, né? A impressão que eu tenho que as justificativas do PLS, tá, elas não entregarão, né, na prática o que estão prometendo. Tá? Então, para mim, o PLS ele não irá alcançar a economia, porque ele tem o foco errado na economia, né? E não vai alcançar a celeridade. Não há como. Não há como. Basta que nós tenhamos lidado com uma ou outra execução para perceber a complexidade que é um processo de execução. Tá? É um vai e volta do juiz. Imagine no tabelionato, com possibilidade de suscitar dúvidas. Quase ao final do PLS, ele sinaliza que a doutrina tem se debruçado em relação ao tema em voga, e cita vários trabalhos, e aqui não se pretende em absoluto, até por uma questão de ética, desmerecer esses trabalhos. Logicamente que não, eles têm um valor intrínseco insofismável, um contributo relevantíssimo para o direito. O que acontece com qualquer estudo acadêmico é o que a doutrina faz, sempre fez. Tá? Agora, a questão aqui é outra. A questão aqui não é dizer que esses trabalhos não são relevantes. É óbvio que eles são relevantes. Sempre são relevantes os trabalhos acadêmicos. É a partir deles que se constroem as mudanças legislativas. Mas aqui a questão é outra. Se há um lugar no direito processual civil, tá, em que a teoria não caminha sozinha, em absoluto, é no processo de execução e no cumprimento de sentença. Não há como se propor mudanças sem que nós tenhamos atenção voltada pontualmente para aquilo que acontece nesses processos. Porque a complexidade deles, da execução e do cumprimento de sentença, é muito maior do que se pode cogitar a partir de elementos de custos, elementos econômicos, e perspectivar uma celeridade transferindo o procedimento para um outro lugar. Bom, o que nós precisamos diante disso é, como
diz o Heidegger, ser e tempo. É um olhar às coisas mesmas, né? Evitando perspectivas desprendidas da realidade que nos cerca, daqueles processos que nós costumamos ver no dia a dia. Então, né, não pode funcionar. Se o judiciário, com todo o aparato que tem, não consegue resolver, né, como nós teremos isso resolvido, né, dentro de tabelionatos? O que me parece como uma perspectiva de solução não é mudar o procedimento, é continuar a investir na estrutura do Poder Judiciário, nos avanços do EPROC, né, que são significativos, são notáveis os avanços no EPROC. Mas são lentos, sim, mas não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, com certeza. Talvez tenhamos que insistir mais nesse avanço, mas passa por aqui, tá? E não por um modelo híbrido, né, em que se pretende compartilhar o EPROC, o sistema com o tabelionato, e ora se trabalha no tabelionato, ora se leva o juiz para resolução e resposta a dúvidas. Tá? Então, nós temos que pensar que a questão, né, é de observar o procedimento e respeitar a tradição. É do devido processo legal, né, e os meios inerentes à sua realização que estamos falando, e, sobretudo, da advocacia. Eu duvido, colegas, sinceramente duvido, que outras categorias, né, só para exemplificar duas, médicos e dentistas, né, que eles deixariam de se mobilizar se houvesse um projeto que pudesse lhes retirar, né, o trabalho, ou que dificultasse ou prejudicasse esse trabalho. Tá? A meu juízo, né, a OAB precisa se movimentar, mas mais do que a OAB, nós advogados. Nós precisamos insistir na amplificação desse debate. Tá? Ele não pode ficar limitado a um foro aqui, outro foro ali. Nós precisamos realmente amplificar essa discussão. Ela precisa ser maior do que está sendo. A impressão que eu tenho é que há uma enorme simpatia, né, de alguns setores em relação ao PLS, e eu, né, neste ponto, eu prefiro, como diz a Agnes Heller, na obra Para Além da Justiça, eu prefiro continuar nadando contra a maré. Né? Depois que baixar a maré, nós vamos observar isso. Então, se não está bem assim, como se pretende, será pior. Tá? O ministro Luiz Fux, né, ele é adepto, ou foi defensor em algum momento, né, da desjudicialização da execução, mas, por outro lado, né, houve um momento bem recente em que ele se manifestou contrário a essa proliferação de legislação no Brasil, e eu concordo inteiramente com ele, e ele não foi o único a dizer isso. Muitos doutrinadores, juristas já disseram: poxa, nós temos muitas leis para todos, mas esta é mais uma delas. Né? É mais uma lei que procura resolver um problema concreto em tese. A tradição do direito é algo fundamental e nós temos que observá-lo. Para mim, é preciso uma agenda maior de debate. Nós temos que inaugurar, talvez, em algum momento, quiçá hoje, doravante, né, um debate e exigir, né, uma correspondência mais empírica em relação a esse PLS. Né? Lá no Senado, acessando por esse número, há um placar em relação à votação. Está bem apertado, metade, pouco mais da metade quer, e um pouco menos da metade não quer esse PLS. Tá? Então, nós precisamos discutir mesmo. A solução, para mim, em relação a esse PLS, é que ele não seja aprovado, né? Que nós tenhamos mais investimento no que está aí, tá? Mais conscientização. Tá? Por exemplo, não podemos ter juízes que recomendam esgotamento de diligências para depois, né, adotar o cisbajude. Algumas inovações, o próprio aperfeiçoamento do cisbajude já mudou um pouco esse quadro. Quem já não ouviu falar da teimosinha, né, em relação ao cisbajude? Agora, se esse PLS for aprovado, ele precisa ser aprovado como uma opção, né? Aí ele será menos nefasto para o meio jurídico.
porque quem quiser experimentá-lo, assim como o inventário extrajudicial, a separação, o divórcio, poderá fazê-lo. Tá? O que não se pode fazer é adotar como cogente, tá? Um procedimento quando se percebe, na forma como ele foi concebido, que ele suprime recursos, ele dificulta a celeridade, quando a promessa é aumentá-la, né? E há uma incógnita em relação aos custos desse PLS. E tem uma perspectiva errada quanto àquilo que emperra o Poder Judiciário, que conforme os números do próprio CNJ, são os executivos fiscais e não as execuções em particulares. Então, para finalizar, se esse PLS for aprovado, que ele seja, então, como uma faculdade, não como um aspecto cogente do procedimento. Então, agradeço pela oportunidade em expor e começar esse debate, né? Muitas outras ideias e muitas outras questões poderão e deverão ser suscitadas, né? Mas agradeço a atenção de todos e a oportunidade que me é conferida pela Comissão do Direito Bancário da OAB e pela própria OAB. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Dalton. Nós que agradecemos a excelente explanação. O pessoal do YouTube está acompanhando bastante, estavam debatendo sobre os pontos levantados do projeto. A gente teve elogios aqui no chat do Zoom, pelos nossos colegas aqui de comissão também. E para dar continuidade com algumas perguntas, antes eu queria falar que eu achei realmente muito importante a gente trazer esse tema para ampliar esse debate do projeto, porque lá pelas tantas, o doutor estava falando a respeito da ausência de laboratório para o direito, né? Isso é uma coisa que a gente sempre está acostumado, desde os tempos de faculdade, a compreender que a sociedade traz as experiências para o direito e não o contrário. Então, todos os projetos que surgem precisam ser analisados com responsabilidade, né, de como eles vão ser aplicados. Enfim, e aí pegando o gancho dessa última parte em relação ao projeto, caso ele seja aprovado, e a gente espera que tenha ainda muitas discussões a respeito dele para ajustes necessários, para acréscimos ou supressão de algumas partes que não correspondem com o processo civil, enfim. Se ele for aprovado, além da questão de ser um procedimento facultativo para o credor, tem algum outro ponto relevante para ser ajustado? Daqui a pouco não ser uma operacionalização gradativa, né? Daqui a pouco em algumas capitais e depois, aos poucos, sendo levado para todo o território nacional. Gostaria de saber um pouquinho se tem mais algum ponto além de tornar ele facultativo, né? Olha, Renato, na verdade, assim, ó, ele passa, primeiramente, pela necessidade, né, de um ajuste em relação ao aspecto procedimental. Ele precisa estar em consonância com o Código de Processo Civil. Não se pode alterar, vamos dizer, pela via oblíqua, o CPC. Então, quem faz análise do PLS, como eu fiz, vai constatar que alguns artigos, por exemplo, o 1015, parágrafo único, não é referência no PLS, embora ele tenha sido alterado, né, talvez inadvertidamente, mas está sendo alterado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto que o PLS precisa trabalhar, fundamentalmente, é a questão, assim, do que ele pretende. O foco dele é a execução dos particulares, então não pode ser a questão econômica o elemento preponderante. Tá? E o terceiro aspecto é nós compreendermos que ele precisa ser facultativo. Né? Toda a minha fala, evidentemente que ela é contrária, e eu poderia resumir assim o título da palestra como retrocesso, né? É contrária, mas evidentemente assim, ó, não é algo absoluto. Então, se esse PLS quer ser aprovado, ele tem que ter, né, a possibilidade de ser facultativo, né? Não pode ser uma imposição,
Não podemos ter algo draconiano que simplesmente tenha que ser assim, né? O processo não pode ser pensado assim. Então, seriam esses os principais pontos que eu acho que requerem muita reflexão. Ele precisa ser muito trabalhado, esse PLS. Ele em absoluto está pronto, não está pronto. Ele é absolutamente incipiente, está no seu começo. E uma questão positiva também é que cada vez mais a gente vê esse assunto sendo trazido, né, para discussão. Então, era algo que anteriormente a gente não estava acompanhando, né, não era visto, e né, agora, nesse primeiro semestre, tem vindo com bastante força, e a gente espera que no segundo semestre continue sendo debatido bastante todos os eventos possíveis, e para que cada vez mais chegue, né, nos demais operadores, para que esse debate seja amplo realmente. Né? Então, muito bacana essas considerações. E realmente o que me preocupa também é levar isso para os cartórios, porque a gente tem uma comparação de que tem funcionado inventários, né, divórcios de forma extrajudicial, porque eles têm consenso das partes. Não é o que leva a uma execução, que a pretensão resistida ainda é insatisfeita, quer dizer, a gente já parte de um crédito inadimplido. Então, também a gente tem pouco mais de 3.700 cartórios de protesto no Brasil, e eu pergunto se eles teriam condições, como eles são hoje, de absorver essa demanda e lidar com o litígio, né, que é uma novidade para eles, né? Olha, Renata, o próprio PLS confessa isso, né? Tem um momento que ele diz que poderá ser repassado, né, pelo tabelião aos agentes da execução. Então, ele desde logo já confessa, né, que isso será incapaz, né? Não há como atender essa demanda. E basta nós compararmos, não é preciso fazer um esforço muito grande, a diferença, né, natural que existe entre uma estrutura do cartório judicial para um cartório, para um tabelião de protestos, né? E isso sem falar da qualificação das pessoas, né? O preparo é diferente, né? Como eu disse durante a minha fala, os juízes prestam concurso com uma finalidade específica da prestação jurisdicional. O escrivão também, o tabelião também presta um concurso, mas o foco do trabalho e do estudo é diferente, né? Não se transfere através de uma lei, né, a expertise para a realização de um trabalho. Isso requer uma tradição, né? E também se pode ver que o projeto trabalha com uma ideia de capacitação que seria feita pelo CNJ, mas é algo que é difícil, né? Não é trocar a roupa, né? Não é vamos dizer assim, o hábito que faz o monge, né? E no projeto tem alguns outros pontos também que vão precisar de regulamentação, e questões que vão trazer muito debate ainda se o projeto passar, que também eu lembrei agora, é a questão quando fala da base de dados mínima para pesquisa de bens do devedor, né? E aí faltou especificar, nós sabemos, quem lida com a execução sabe onde buscar, né? Mas também faltou expressar ali, acredito, qual é essa base, o que compõe essa base de dados mínima, né? Então, são pontos que, se passassem dessa maneira, iam gerar uma série de discussões em cima, né? Também. Viu, Renata, e tem outro aspecto do PLS, que é uma ideia que não me parece ruim, mas ela trabalha também com uma perspectiva equivocada. Há a possibilidade, né, do tabelião fornecer uma certidão às pessoas jurídicas para que elas tenham o benefício fiscal, né, que hoje só se obtém com o ajuizamento da execução, né? Mas os credores não executam apenas para obter o benefício fiscal, executam para interromper a prescrição, né? Então o código nem trabalha, o PLS nem trabalha com essa ideia, né? Ele apenas tenciona a regularizar esse problema de ter uma certidão para o benefício fiscal, mas isso não precisa transferir para o cartório, isso pode ser feito de outra maneira. Poderia ser até de um ato de uma autorregulação do credor frente à Receita Federal. Também poderia ser feito assim, né? Sim, e também, além dessa questão e ainda na busca de bens, que a gente tem ali
as questões de fraude, né, que na verdade a gente só consegue analisar buscando a fundo diversas informações e cruzando dados, e a gente não tem previsto no projeto como seria até o cruzamento de dados dessa base de dados mínima, né? Então, também é mais um assunto que teria que ser levado a juízo, e a gente sabe toda a morosidade que isso requer no processo de execução, de levar a fraude à execução para ser discutida, né? Então, a gente tem essa questão da busca de bens, e que eu lembrei agora dessa base de dados mínimas, e queria saber também, doutor Dalton, uma questão que sempre me chama muita atenção, é que a gente, às vezes, acaba fazendo a importação de teses ou modelos de outros países, normalmente os países desenvolvidos da Europa, para dentro do Brasil, sem levar em consideração algumas questões peculiares nossas, né? Porque o Brasil é um país gigantesco, de proporção continental, cada ente federativo tem as suas peculiaridades regionais, e eu fiquei curiosa de perguntar o que o doutor percebe com isso, o que acha disso, né? Assim, porque todo modelo que a gente importa, e no caso a gente está falando de um modelo português, precisa ser adaptado à nossa realidade, né? E tem que ter muito cuidado ao fazer isso. Com certeza. Durante a minha fala, eu fiz questão de dizer que nós transitamos entre o common law e o civil law, né? Então, nós temos, assim, uma verve, assim, de copiar os modelos dos outros países. Isso não é um problema, né? Evidentemente que não é um problema, contanto que nós tenhamos em mente como é a nossa realidade, tá? Agora, por outro lado, o que precisa ser observado quando se busca um modelo, né, em outro país, é o que nós temos aqui da tradição do direito, como nós procedemos. Um exemplo disso é o artigo 926 do atual CPC. Ele estabelece como uma diretriz que a jurisprudência precisa ser estável, íntegra e coerente, né? O que faltou colocar nesse dispositivo, na minha opinião? E tradição. Então, nós não podemos conviver com a ideia, assim, nós temos defensores na doutrina apaixonados pelo common law, tá? Que querem a ideia, né, do juiz Hércules, do Dworkin, aquela ideia de um juiz que possa, né, decidir, que tenha... Nós temos que conviver com a nossa realidade aqui, nós temos que nos adaptar, né, àquilo que nós temos aqui. Então, primeiro, nós temos que compreender o nosso sistema, como ele funciona. Como funciona o nosso sistema? Ele funciona assim. Desde quando? Desde sempre. Mas nós queremos ajustá-lo a uma nova realidade, tá? Trazer o modelo português para nós. Não vai funcionar. Não tem como funcionar. Nós não temos... não é possível comparar a grandiosidade em termos de número de processos e outros problemas que o Brasil tem com Portugal. Não é possível. Lá, as notícias que se tem também é de que não é. O funcionamento lá não é como se esperava, tá? Então, se lá não correspondeu efetivamente às expectativas que se tinha, o que se dirá aqui? Mas, em uma palavra, Renata, realmente nós temos, né, uma tendência a copiar os outros modelos sem olhar para aquilo que nós temos aqui, como nós funcionamos, tá? Eu não posso importar um automóvel, por exemplo, que tenha o volante, né, no lado direito, né? Basicamente, né, fazendo uma metáfora, seria isso, e circular por nossas ruas aqui. Nós temos que adaptá-lo. Era isso, eu estava dando uma olhada aqui também no YouTube, mas não vieram perguntas, o pessoal estava debatendo mesmo a fala e comentando que não viram ainda também processo com duração menor de 2 anos, processo de conhecimento, o pessoal falou aqui bastante. E aqui no chat a gente não tem mais perguntas, só agradecimento e parabenização pela elucidação do tema. Foi realmente bem importante. Eu fiquei feliz de fazer parte, de poder ouvir também sobre esse projeto, que são, desde a época que eu era estagiária, e aí já se vai um tempinho, sempre trabalhando com execuções, então é algo que vai fazer diferença na nossa vida se esse projeto continuar dessa maneira, né? Espero que não, que ele seja amplamente debatido. E aí também, já chegando perto da nossa hora limite, eu agradeço aqui a presença de todos que nos acompanharam no YouTube e aqui pelo Zoom.
o pessoal da OAB, né, que presta o suporte para que os nossos eventos aconteçam, isso é bem, bem importante ressaltar. Agradeço ao Dr. Dalton, meu colega de comissão, que eu tenho muita honra de estar aqui junto, ouvindo e aprendendo bastante. E acredito que seja isso. As questões de certificado, o pessoal da OAB vai enviar link por e-mail, depois então também tranquilizar o pessoal que está assistindo. No YouTube essa live vai ficar gravada. E aí eu retorno com a palavra, Dr. Dalton, para fazer tuas palavras finais, agradecimento, para a gente fazer o nosso encerramento do nosso evento. Eu agradeço, Renata, como falei ao final da minha manifestação antes, a OAB, a comissão, essa oportunidade de inaugurar o debate em torno desse PLS, né? Nós não tínhamos tido nenhum encontro aqui, né? Pelo menos que eu tenha notícia no nosso estado a respeito disso, desse tema, e eu acredito que para muitos ele é novidade, né? Aquele levantamento que eu fiz conversando com alguns colegas, eu percebi realmente ele é novidade. Na verdade, à medida que as pessoas forem tomando mais conhecimento, enfrentando o próprio PLS, vão surgir outras questões, né, que precisarão ser novamente debatidas. Eu creio que haverá mudanças, né, em relação a esse PLS original. Eles certamente, se esse projeto for adiante, eles irão tentar aprimorá-lo e ajustá-lo a alguns aspectos que são necessários, né, como, por exemplo, esses que eu citei. E por outro lado, né, nós temos o exemplo do CPC, que ele foi produzido, né, no início com uma certa pressa, né, era para ser o CPC democrático, e eu particularmente não fui a favor dessa mudança, essa ruptura que foi esse novo CPC, porque eu imaginava que pudessem ser feitas alterações como ocorreu na execução com a Lei 11.232 e 11.386, 2005 e 2006, né, que foram muito bem assimiladas pelo meio jurídico, e o código também poderia ter feito alterações gradativas, né? Então, se criou, né, um CPC com uma ideia do CPC democrático, e ele, na verdade, né, está consubstanciado numa prestação jurisdicional voltada, né, exclusivamente para uma definição do que é o direito a partir daquilo que pensam, né, e decidem as cortes superiores, né? Então, fica um processo em que as instâncias ordinárias já não têm mais, vamos dizer assim, é como se houvesse uma espécie de processo de expiação de culpa. De pouco adianta, né, o juiz decidir de um modo, o tribunal também tentar decidir de um modo, se o STJ e o STF, né, impõem, né, obediência em relação ao que for decidido lá. Então, vingou uma ideia no CPC que talvez precisasse ser melhor pensada em relação a alguns aspectos. Se a gente analisa pontualmente o CPC, a gente enxerga vários problemas decorrentes, né, do que se passa num processo legislativo muito apressado. Então, se a pretensão é mudar a execução nesses pontos, que isso seja feito com muita parcimônia, muito estudo, né, e uma análise empírica, porque a execução, como eu disse anteriormente, é um ramo, vamos dizer assim, do processo civil, né, em que não há como dissociar, né, a teoria, né, apartar a teoria da prática. Nós temos que olhar muito para as coisas mesmas para que nós possamos encontrar as melhores soluções ou as soluções adequadas. Então, muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, e lembrando aqui que faz parte da natureza do direito o amplo debate das questões, né? Isso é bem importante. Então, agradeço mais uma vez, eu desejo uma boa noite a todos, um bom restinho de semana, uma boa quinta. Em caso de dúvidas, entrar em contato aqui com a OAB, mas os links do certificado serão enviados. E agradeço a presença de todos, e um agradecimento especial ao doutor Ricardo Breyer, nosso presidente, que esteve aqui fazendo a abertura do nosso evento também. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Tá, boa noite.